Atalaia. Mesa de debate. Os temas polêmicos, os assuntos políticos do momento, o que o povo precisa saber, serão focalizados na mesa de debates com os convidados Tigrã Eckermann e André Tabu. Atalaia, mesa de debate. Doutor Roberto e Graciane, eu queria fazer uma sugestão de nós baixarmos um pouco a pressão arterial desse programa e trazer um probleminha. Nós voltaremos ao hospital, que particularmente a mim preocupa, se o doutor Roberto pode nos responder quem adestra, quem treina, quem instrui, para que eles instruam a população, quem que adestra essa moçada chamada agentes comunitários. E também, não para suavizar, mas para dar um certo norte nessa questão. Tivemos recentemente uma criança que nasceu aqui em Telêmaco Borba, com o final lá do aparelho digestivo, parece que inexistente, prejudicado, enfim. Primeiramente, os agentes comunitários. Depois eu peço licença para a Graciane para que a gente volte, porque dá nos nervos, ele é um assunto palpitante, e uma pergunta faz com que desencadeie outra pergunta. É extremamente positiva a questão dos agentes comunitários de saúde. Nós estamos aqui, na verdade, na pressão positiva mesmo. Eu acho que esse que é o papel desse programa, esclarecer para a população. Nós estamos num grande movimento de capacitação da Secretaria de Estado, chamado APSUS. Nós estamos, doutor André, capacitando em torno de 1.000 servidores municipais de todos os municípios, com várias oficinas da vigilância e saúde, oficinas das redes de atenção, e não somente os agentes comunitários de saúde, mas desde o recepcionista, motorista, até o médico mais qualificado estão sentando conosco e alinhando conceitos. E para esse governo é fundamental a democratização da informação e do conhecimento. Terminamos agora, na semana passada, com excelentes parceiros das secretarias municipais de saúde, dos atuais gestores, da própria FATEB, nos cedendo o espaço. Nós estamos capacitando os agentes comunitários de saúde. E, além disso, resgatei uma coisa muito importante, que são os introdutórios para os agentes comunitários de saúde. A partir do mês que vem, iremos de município em município, trazendo esses soldados que são muito importantes, são os olhos e os braços, que são os agentes comunitários de saúde, para uma capacitação, uma motivação e mostrar para eles como é importante o seu papel. Então, com o processo de descentralização da saúde, doutor André, isso se perdeu um pouco. Cada um foi levando, buscando e até delegando as suas responsabilidades, né? Fica por conta do município, fica por conta da habilidade da enfermeira da equipe. Nós resgatamos. Com o APSUS, nós estamos capacitando para o enfrentamento na organização das redes de atenção à saúde 1.000 servidores a custo zero para o município, com todas as apostilas, tutores formados pela Secretaria de Estado. E além disso, além de capacitar, nós trabalhamos com 3 eixos: a capacitação, o investimento e o custeio. O município recebe recurso mensal da Secretaria de Estado para liberar os seus servidores para receber essa capacitação. Além disso, o investimento. O governo do estado, na última repasse de informações, vão construir unidades de saúde básica, unidades básicas de saúde com uma boa ambiência no município de Tibagi, no município de no município de Imbaú, no município de Ortigueira e no município também de Ventania. E Curiúva também já a liberação, o convênio assinado para a construção de unidades básicas de saúde, para que esses profissionais tenham condições de desempenhar sua função. Custeio, capacitação e investimento. A outra questão, desculpe, doutor André, só para me relembrar,
foi a questão do que você me falou. Em relação ao caso, é muito interessante, isso reflete o comprometimento da 21ª Regional de Saúde, que nós estamos ligados 24 horas por dia. O caso do neonatal, que veio a ter esse problema principalmente em relação ao problema gastrointestinal dele, vejam bem, olha como agora a população é importante saber. Esse caso não nasceu no SUS. Esse caso nasceu na rede particular, com toda a assistência de uma equipe. E quem salvaguardou a gente? Quando o problema se complicou, aonde que recorreram? Sistema Único de Saúde, Regional de Saúde, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu estava no pátio da Secretaria de Estado quando recebi a ligação desesperada do avô dessa criança pedindo uma solução. Intervimos prontamente e colocamos essa criança via SUS, Sistema Único de Saúde, numa retaguarda hospitalar. Então nós não vemos as origens, se é privado, se é originário no SUS. Nós estamos trabalhando cada vez mais para dar retaguarda. Aí nós vemos que o problema não é só no Sistema Único de Saúde. Nesse momento contou toda a equipe completa do particular, mas a retaguarda, quem levou essa criança ao ponto de atenção necessária foi o Sistema Único de Saúde, por meio da Secretaria de Estado e diretamente a intervenção da 21ª Regional de Saúde na pessoa do seu diretor. Fica aqui uma dica. Sabe, doutor André, eu acompanho, daí acompanho na rádio e a gente acompanha em Face, acompanha no dia a dia, porque é ativista e gosta. As pessoas, elas reclamam bastante, mas não fazem o caminho correto. Fale o nome, vamos fazer um jabá? Faça qual é o nome do programa, o horário, do nosso querido telespectador? Da rádio? Da FM. Da FM, o Jornal da Vale, Jornal do Meio-Dia. E o horário, doutor? Começamos 11h15. E eu entro todo dia 11h30, falando sério com Graciane Eckermann. Ó a propaganda. Ó o jabá. Mas sabe o que eu chamo a atenção? Sempre quem me ouve sabe que eu digo. É assim, o nosso munícipe reclama. E ele gosta de reclamar, doutor Roberto, na rádio. E ele sempre diz assim, mas não conte que sou eu. Conte sim, faça assim, olha, nós vamos mudar a cara da nossa cidade, do estado e do Brasil quando a gente mostrar a cara, né? Pessoas que gostam da polêmica, mas não mostram a cara e não assinam embaixo, é complicado. Outra situação, se você tem um problema, a primeira pergunta, doutor André, você passou pelos caminhos corretos? Você foi no posto, você está cadastrado no município, você tem lá seu registro? Mas faz 3 anos que eu tenho um problema de saúde, mas está registrado? Porque senão vai contar a partir de hoje que você vai se registrar. Não é 3 anos. Justamente, o profissional de saúde não é milagreiro, né? Então, tem que colocar nos trilhos essa situação toda. É importante isso. Porém, nós temos outras situações, sim, de pessoas que estão cadastradas, que estão esperando a cirurgia. Tem um caso lá que me passaram a documentação na rádio e realmente está há 3 anos esperando a cirurgia. Veja bem, Graciane, é muito pertinente novamente, e para que o sistema funcione, cada um tem que fazer a sua parte. O governo do estado, ele investiu no novo sistema de captação, de consultas, de distribuição para os pontos de atenção, próximo de 20 milhões de reais. Para fazer todo o sistema, que vai incluir até mesmo a regulação. É um sistema muito moderno que facilita. Mas é preciso também nós fortalecermos as instituições já antigas. E quando eu falo isso, é muito importante. A imprensa tem o seu papel, mas nós temos a ouvidoria. É inadmissível, e nós estamos agindo assim pontualmente e com muito poder de intervenção. É inadmissível que uma pessoa esteja esperando um tipo de cirurgia de 6 a 8 meses. Por favor, se utilize da ouvidoria da Secretaria de Estado. Muitas vezes, vou
passar só para ilustrar. Nós temos, eu acho que, acredito realmente que a 21ª Regional de Saúde, ela começou a se envolver mais nos problemas do dia a dia da população. Ela ganhou uma visibilidade e uma resolutividade muito boa. Sempre falei, conto com uma equipe extremamente comprometida, mas que estava desmotivada, sinceramente. Porque tinha perdido a sua identidade, porque, na verdade, se perdia uma coisa que nós discutimos há muito tempo atrás, que era a questão da sua autonomia, e nós vínhamos de políticas truculentas, verticalizadas. Hoje, está funcionando de uma forma diferente. A decisão nossa, seja lá pelo APSUS que eu falei, seja pela equipe, é de forma ascendente. Nós temos um poder que não conhecíamos e não era exercitado, de influenciar principalmente as esferas superiores. Então, perpassa, assim como você falou, pela Regional de Saúde, mas nós temos que conhecer os problemas. Muitas vezes, as pessoas nos procuram diretamente na Regional de Saúde para tentar sanar o seu problema, e quando nós vamos ver, nem no sistema municipal essa pessoa foi colocada ainda. Então nós não temos condições de visualizar essa necessidade. Zeramos a fila de cataratas. Nós estamos com pontos de atenção muito claro em relação às complexidades, mas é importante que o cidadão consiga se cadastrar, porque o município também tem a sua responsabilidade, e a gente possa visualizar isso e, no momento oportuno, priorizar. E essa priorização nós temos muita sensibilidade. Temos auditores extremamente responsáveis e competentes que terão a possibilidade de priorizar essas cirurgias, e daí sim com uma intervenção direta no prestador de serviço. Isso eu faço pessoalmente para tentar facilitar e melhorar o acesso. Hoje nós temos uma direção de acesso ao serviço em Curitiba, onde nós temos um contato muito próximo. Então, todas essas pessoas, claro, é muito importante que a imprensa tenha conhecimento, mas traga a Regional de Saúde, utilize os canais da ouvidoria, que são muito importantes e resolutivos, porque a ouvidoria, nós somos muito cobrados para que ela resolva e dê um retorno ao cidadão. Se está existindo cirurgias que não estão sendo realizadas há 6, 8 meses, procure a Regional de Saúde, procure a nossa equipe, que a gente vai tentar solucionar o mais rápido possível. O poder público tem suas obrigações, nós fazemos a nossa parte com rádio, com a televisão, TV Bol, claro que tem tudo isso, mas o munícipe também tem a sua responsabilidade em agir da forma correta. Por quê, doutor André? Na hora que está na frente da autoridade, muitas vezes ele fica, não sei se com vergonha, coagido ou alguma coisa, e pergunta, está tudo bem com a saúde? E era momento dele dizer, dele falar, não está. Ele, está tudo bem, está ótimo. Aqui não acontece nada, esse posto está contento. E não está, porque um minuto atrás ele dizia para o seu companheiro de sala de espera que não está bom. Então, para os nossos amigos, é importante se manifestar, sim. É importante sair desse anonimato. Quer criar polêmica, quer resolver problemas, saia do anonimato. Pronto, agora podemos dar continuidade no assunto. O doutor André gostaria de fazer uma colocação a respeito. Doutor Roberto, existe a possibilidade, não obstante a sua elegância em fornecer esta entrevista, nós sabemos que está aqui um ente do Estado, está aqui o Estado conosco. Mas, há poucos instantes atrás, o senhor respondeu uma pergunta de foro um tanto quanto como cidadão. E o senhor defende um executivo estadual. Também não cabe aqui a nós dizer o partido. Mas o senhor defende as cores desse executivo estadual. E esta irresponsabilidade agregada, somada, que existe nesse hospital regional, que sabemos nós,
poucos de nós sabemos que não é responsabilidade do atual governo que aí está. Mas eu lhe pergunto, pela inteligência que o senhor tem, que o senhor porta essa inteligência enorme, o senhor não acha que vai chegar um dia que vão esquecer do governo Requião, o governo responsável por todos estes desmandos, a ponto de entrar 1 metro de lama dentro de um centro cirúrgico? O senhor não teme que essa responsabilidade possa cair em cima do executivo estadual que o senhor também hoje aqui representa? Na verdade, a questão da inteligência é muito mais pela sua generosidade, doutor André, do que realmente com uma qualidade minha. Mas as outras questões eu concordo plenamente. Defendo esse governo, mas foi um governo que ele não age, na verdade, com a pedra da vingança no bolso. Nós vemos a forma do governador Beto Richa de administrar, gestionar esse estado com um sorriso no rosto e principalmente preocupado em resolver os problemas. Nós assumimos um governo com dificuldades financeiras, com um orçamento de 2011 que todos sabem que é votado no ano anterior. Então, era um governo que não foi um orçamento construído por aquele governo, com uma capacidade de 2011 de investimentos muito baixas. Gostaria de colocar de forma muito clara aqui que, na primeira vez na história do Estado do Paraná, o governo, antes mesmo da regulamentação da emenda constitucional 29, já no seu primeiro orçamento assumiu a responsabilidade de utilizar 12% do seu orçamento em saúde e classificando muito bem as ações que são realizadas como saúde. Então isso demonstra que a questão de você falar em saúde não é somente subir no palanque, porque todos os políticos colocam como prioridade, mas esse governo tirou somente do discurso e colocou no orçamento. Então, dentro desses 4 anos, vão ser, por ano, 320 milhões colocados. Chegando aos 4 anos, um acréscimo de recursos novos de R$1 bilhão. E aí eu vou te responder. Na verdade, tem uma preocupação. Muitas hoje das empresas, me desculpe, doutor André, que ganham os processos licitatórios, tem muito mais organizado o seu departamento jurídico do que o seu departamento de engenharia. Isso é uma realidade e aí eu estou colocando hoje o que nós estamos enfrentando. Mas também o governador Beto Richa, isso ele mostra na sua história, na sua competência em relação à gestão, ele sabe das responsabilidades, mas na verdade primeiro vamos resolver. Primeiro vamos resolver as incorreções, foram esforços de 2 anos para corrigir essas incorreções e depois nós vamos tentar buscar os responsáveis. Na verdade, a partir do momento que você assume um governo, você assume os ônus e os bônus, né? E nós vamos mostrar com muita competência que mesmo tendo sido pensado pela cólera do fígado, esse hospital, ele vai sim ser uma herança bendita para toda a região, mas com uma aliança estratégica, resolvendo os problemas de saúde, não criando um desequilíbrio entre o ente privado e o ente público. Estamos prontos para responder e de forma muito clara, porque o que nós estamos falando não é pelo achismo, foi uma auditoria muito bem realizada, em conjunto, inclusive com os empresários da construtora que é responsável. Então está muito claro, a partir do momento que for cobrado, e eu acredito que é correto, legítimo a cobrança, está muito claro a legitimidade das ações desse governo, que está primeiramente, como falei, muito ciente de suas responsabilidades, mas preocupado em resolver o problema. É uma característica do governador Beto Richa, pessoal, do diálogo, como falei, ele não administra com a pedra da vingança no bolso, prefere realmente administrar assim com muita alegria. Verdade, você vê nos seus atos e na forma que ele trata não somente a população, mas os seus subordinados, que ele tem o prazer de estar na frente do governo do Estado. E eu acredito que boa parte desses problemas estão sendo resolvidos com diálogo. É isso que realmente a gente tem buscado, solução dos problemas em parceria e com diálogo.
é bem interessante, porque quando as administrações públicas, então, elas se intercalam, é bonito ouvir o Dr. Roberto Amatuzzi falar. Não administramos, esse governo não administra com a pedra da vingança. Poético, bonito, e realmente a gente percebe isso. Porque se fosse o outro, o que construiu, ele administra sim com uma pedra no bolso direito, na esquerda, e enfim, daria pedrada em todo mundo. E nós não estamos vendo isso, a não ser eles colocarem. Tem problemas, não tem como inaugurar, não é possível inaugurar, muito menos inaugurar para criar um problema com o ente privado, porque o governo do estado não quer ser um atrapalho financeiro para o outro. Então, eles precisam conviver e trabalhar simultaneamente, cada um dentro de uma vocação, e nós esperamos que o regional realmente trabalhe na vocação materno e infantil. Mas quando nós pensamos, então, nesse hospital, 7.200 metros, tomara Deus que tenha a UTI neonatal, a UTI normal, para a questão de complexidade, para que ele não seja simplesmente um dormitório, para que fique esperando vaga para outro, nós entendemos aquela questão, doutor André, limite prudencial. Talvez o nosso telespectador não saiba o que é limite prudencial. Ele ouve falar, né? Eu falo na rádio, ele ouve falar na televisão, ele lê no jornal, mas o limite prudencial é um limite que estabelece que o Estado, ou o município, ou a União, não pode mais contratar um profissional, mesmo que esse profissional esteja concursado. Então, nós temos um hospital. Vamos imaginar que hoje passou a licitação, comprou tudo, tem os leitos, as camas, tem o centro cirúrgico funcionando, a UTI neonatal, está tudo pronto. Esse não é o problema. O nosso maior problema hoje no estado, no município, de modo geral, é gente para trabalhar. Doutor Roberto já colocou, é possível começar a pensar numa possibilidade de terceirização, talvez, um público-privado, uma concessão de serviços. Existe já esse trabalho, essa expectativa para que ele realmente venha a cumprir êxito, já que sabemos que o Estado hoje está com limite prudencial. Se não formos por este caminho, ele não terá pessoas trabalhando no seu interior. Por gentileza, eu queria só fazer uma... Parece que eu sou Romeu e Julieta, só estou emendando aqui nas perguntas da doutora Graciane. O doutor Roberto falou numa palavra muito bonita que a mim agrada tremendamente. É a palavra tripartite. Doutor Roberto, se eu sou um administrador municipal, vamos dizer, um gestor municipal, e não tenho conhecimento de nada, infelizmente eu ignoro tudo e todos, ou um governador, ou um presidente da República, eu gostaria, com todo carinho, de pedir ao senhor que reverberasse, reproduzisse essa palavra tripartite em cima dessa pergunta da doutora Graciane, que essa palavra, sinceramente, agradou a mim muito, tripartite. Não precisa ser profundo, conforme a sua inteligência permite, mas, sendo didático, para mim já está bom. Me apaixonei por essa palavra e gostaria que o senhor acrescentasse a pergunta da Graciane. Veja bem, tentar ser da forma mais clara possível em relação à questão tripartite. E para vocês entenderem como é o processo. O Sistema Único de Saúde ele é financiado pelas 3 entes: governo federal, governo estadual e governo municipal. Com a instituição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir do ano de 2000, o que aconteceu? Ficaram definidos os percentuais que cada ente deve gastar em relação à saúde do seu orçamento. No primeiro momento, 10% dos municípios, 12% do Estado. Vocês vejam bem que eu só falei bipartite. E a partir de alguns anos, 15% por parte dos municípios e 12% do governo do Estado. Então, olha bem, e é muito importante saber essa questão. Há 20 anos atrás, 70% de todas as ações de saúde, doutora André e doutora Graciane, 70%
eram custeados pelo governo federal. Claro, é o maior arrecadador de impostos, ele fazia essa distribuição e assumia. Passaram-se 20 anos, essa lógica se inverteu. Hoje, 70% das ações de saúde pública são custeadas por Estado e municípios, com uma definição muito clara. Então, hoje nós vemos municípios gastando muito mais do que os seus 15%. O Estado, pela primeira vez, assumiu os 12%, e aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Não acabou o programa Leite das Crianças, não acabou o SAS, mas todas essas ações que são importantes estavam na conta da saúde do Estado. Foram retirados e foram para suas pastas de origem. Continua o Leite das Crianças, agora custeado pela SEAB, o SAS pela Previdência Estadual. Então, o que quer dizer isso? Saneamento básico era colocado na conta da saúde do Estado. Milhões em investimento eram retirados de ações específicas. Esse governo retirou, então, o saneamento básico de responsabilidade da autarquia, da Sanepar, onde é custeado os investimentos, e ficaram originalmente o que realmente é saúde. E o que tem acontecido? Pergunto para o doutor André, na verdade, o percentual de responsabilidade do governo federal. Não temos um percentual fixo. Nós fizemos, antes dos manifestos da rua, nós fizemos um manifesto silencioso do Saúde mais 10%, exigindo que o governo federal também assuma 10% do orçamento das suas receitas correntes brutas em saúde. E hoje é uma conta complexa. Se o país crescer, se investe mais em saúde. Se não crescer, investe a mesma coisa do que ano passado. Está vinculado ao PIB. Então, você veja como é complexo. Então, nós não temos uma segurança de financiamento por parte do governo federal. E com o movimento Saúde mais 10, que muitos de vocês assinaram, esse era o manifesto realmente que nós esperávamos da rua. Maior financiamento, segurança financeira dos três entes: governo federal, governo estadual e governo municipal. Isso é tripartite. É responsabilidade dos três entes em financiar a saúde. Até hoje nós temos governo do estado e governo municipal com percentual fixo. Mas esse movimento Saúde mais 10 vai dar início a um projeto de iniciativa popular, onde foi colhido em todo o Brasil próximo de 2 milhões de assinatura, para que isso seja colocado na pauta do Congresso Nacional e no caráter de urgência, para que realmente faça com que o governo federal assuma a sua responsabilidade de forma muito clara e concreta no financiamento das ações. Infelizmente, no primeiro momento que foi encaminhado, a nossa presidenta vetou. Então, nós precisamos um movimento popular, porque não podemos ser inocentes, meus amigos. Não se faz saúde com financiamento bem claro. É necessário, sim, um financiamento e o controle social, eu chamo a atenção. Fortalecimento dos conselhos municipais de saúde para fiscalizar os gestores como deve ser utilizado. Sempre falamos que o problema não é financiamento, o problema é gestão. Mas eu faço uma pergunta: como que você não vai fazer gestão capacitando esses gestores? Também precisa de recurso. Então está aqui o nosso movimento, o nosso manifesto realmente efetivo, que cada um dos entes assuma a sua responsabilidade em relação ao percentual fixo. No caso, governo federal, 10% das receitas correntes brutas, governo do estado, de forma inédita, desde o primeiro seu orçamento, 12% em saúde, e os municípios já vêm arcando com essa responsabilidade há 15, 20 anos, gastando próximo dos 20%. Então, é essa a questão do tripartite. Todas as soluções e os problemas devem ser compartilhados em esferas que cada um assuma a sua responsabilidade, com metas, com objetivos, mas principalmente com reflexo no orçamento de cada um das ações, de como serão custeadas e financiadas essas ações. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos no próximo bloco.